Olá, meu nome é Kézia Oliveira. Esse ano eu sou aluna do Centro Bible College e sou lá de Belém do Pará. Kézia, a gente sabe que às vezes as pessoas em casa, quando descobrem o college, têm muitas expectativas sobre o que será o college, né? O que vão viver aqui. Mas a gente já conversou bastante sobre isso, né? Não só com você, mas com os outros alunos, né? Sobre, às vezes, chegar aqui e ter uma experiência totalmente diferente do que imaginou. Então, assim, você que veio lá do Pará, o que você esperava encontrar aqui e o que de fato você encontrou na experiência do Gap Year 2023 esse ano? Eu vim aqui pensando que era uma escola de missões, mas quando eu cheguei aqui não era somente uma escola de missões, né? Mas eu acredito, assim, que tudo que eu passei nesse ano, tudo que eu vivi nesse ano, sabe? Foi a maior missão que eu poderia ter feito. A maior missão que eu poderia fazer, eu fiz na minha própria vida. A gente fala sobre ressignificar, né? Ressignificar família, ressignificar a igreja, ressignificar Deus, né? E a gente sabe que todos esses ressignificar são processos de cura em nós, né? O que você, olhando hoje para quem está se formando, terminando o Gap Year, qual foi o seu maior processo de cura, seu maior processo de ressignificar durante esse Gap Year 2023? O maior processo que eu ressignifiquei esse ano foi a vida, sabe? Dar um valor realmente à vida e entender que Deus é realmente bom, entendeu? Porque às vezes as pessoas falam, Deus é bom, mas a gente não desfruta da plenitude da bondade dele. Eu lembro lá no início do ano, das nossas conversas, e você falava assim pra mim, Léo, eu não consigo entender, esse Deus que você tá me falando, eu não conheço, não foi o Deus que me apresentaram, né? E qual foi o Deus que te apresentaram e qual foi o Deus que você conheceu aqui? Conheceu não de ouvir falar, mas conheceu de experimentar aqui nesse ano. Qual foi esse Deus que você chegou aqui crendo e qual é o Deus que você está terminando isso aqui crendo? O Deus que eu cheguei aqui crendo era um Deus que me punia, era o Deus que se eu não fizesse isso, assim, cara, eu ia pro inferno, ia ser castiada. Se eu errasse uma vez, assim, eu tinha que recomeçar tudo de novo. Porque esse Deus não me dava a oportunidade, tipo assim, cara, de me levantar realmente. Porque as pessoas falavam, você errou, tipo assim, você se levanta. Mas na verdade não, elas não te levantam, elas te colocam mais pra baixo. Então, eu conhecia um Deus que não era bom. E o Deus que eu conhecia aqui era tão bom, que eu me constrangi com a bondade dele, sabe? Eu me constrangi com a bondade dele. As aulas, todo o processo que eu passei aqui foi um ano de desfrutar realmente da bondade de Deus. E foi, tipo assim, realmente o ano que eu desfrutei da bondade, da paternidade dele. Você sempre esteve muito envolvida dentro do serviço, dentro da igreja, né? Você sempre gostou muito de Ministério das Crianças, né? E eu sei que também nisso você teve um grande ressignificar, né? De você se encontrar nessa área, de você entender melhor para o que é, né, isso na sua vida, que é algo que Deus colocou na tua mão, assim, né? Como você olha hoje para a maneira como você chegou aqui, que você entendia a igreja, entendia o servir, como você vê isso hoje? Pra mim, tipo assim, Deus só era bom comigo se eu servisse. Entendeu? Deus só era bom comigo se eu estivesse 24 horas dentro da igreja. E no final de contas, a igreja era um refúgio pra mim, né? A igreja era o lugar que eu tinha lá pra ir e passar. Então, tipo assim, eu ficava num loop. Uma semana, tipo assim, 2, 3 semanas de muito power na igreja. E, tipo assim, uma semana dentro do quarto, trancada, assim, extremamente deprimida, assim, extremamente triste. Coisa que ninguém sabia, entendeu? Então, o meu ressignificar esse ano sobre igreja e sobre servir, que, tipo assim, Deus não tá interessado no nosso serviço, mas Ele tá interessado no nosso posicionamento, sabe? Como filhos. E quando a gente faz algo pra Deus, não é um refúgio, não é algo que tipo assim, eu faço porque eu preciso chegar mais perto de Deus. Mas é algo que flui naturalmente. Então, hoje, o servir, o estar com as crianças, o estar fazendo qualquer coisa dentro da igreja, pra mim, é algo que flui naturalmente. Não é mais um refúgio, sabe? Mas sim um complemento de me posicionar como filha.
Tem uma frase que diz que as nossas feridas, quando elas são fechadas, cicatrizadas, elas representam ministérios abertos, né? Como tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente passou, né? Não que Deus quer que aconteça com a gente, né? Para daí servir para um propósito. Ele não é esse pai, né? Acredito que você entendeu isso aqui. Porém, como você vê a sua história, tudo que você viveu, os traumas, as feridas, como você enxerga isso impactando a vida das pessoas após terminar aqui o college? Bem, num projeto pessoal, né? Eu escrevi um livro, né? Então eu acredito que, tipo assim, tudo que eu passei, eu entendi que Deus não queria que eu passasse por isso, por tudo que eu passei, mas na minha cabeça, na queda do passado, antes de vir pro Kevin, eu acreditava que Deus, tipo assim, Deus era mau e quis que eu passasse por tudo isso. Na minha cabeça, tipo assim, não batia quando as pessoas falavam, né? Pra você poder, tipo assim, saber o que falar, você tem que passar por aquilo tudo. Eu falei, poxa, né? Deus quis que eu passasse por tudo, né? Mas esse ano eu entendi que Deus não queria, assim, que eu passasse por nada disso, que Ele também tava lá chorando junto comigo. Quando eu tava chorando dentro do meu quarto, quando eu tava triste, quando, tipo assim, eu tentava tirar minha vida, Deus estava lá chorando junto comigo, chorando mesmo à toa. Tipo, Ele não tem culpa das atitudes do ser humano. Então, eu acredito que eu vou alcançar tanto crianças, quanto mulheres, quanto jovens e adolescentes, não somente fora da igreja, mas também dentro da igreja. Porque existem vários casos de abusos, vários casos de violência dentro da igreja que não é falado. Então, eu quero ser essa voz, através de tudo que eu passei, tanto fora quanto dentro da igreja. A gente sabe que as nossas histórias de vida não representam às vezes somente nós, mas tantos outros que também passam e passaram por coisas que nós vivemos, né? Você foi uma pessoa que levou 4 dias para chegar até aqui, né? 4 longos dias, né? Porém, isso era uma convicção dentro de você, da voz que você ouviu, né? Que te trouxe até aqui. Para as outras mulheres que têm histórias parecidas com a sua, né? E talvez estão assistindo esse nosso vídeo aqui, o que você diria para essas pessoas? Escutem o que Deus está falando, sabe? Escutem a voz. E às vezes é muito difícil a gente confiar na voz que a gente ouve, sabe? Confiar no que Deus quer realmente pra gente. Eu não tinha condição financeira nenhuma de estar aqui. Zero, tipo assim, nenhuma mesmo. Tipo assim, meu pai não tinha nem dinheiro, assim, pra pagar nem um curso de R$100 por mês. Entendeu? Não fluía. Mas quando eu decidi vir pra cá, eu decidi ouvir a voz, as coisas aconteceram em uma semana. Em uma semana eu já tava dentro de um ônibus vindo pra cá, passando 4 dias viajando, e Deus providenciou as coisas. Então escutem a voz. E para as mulheres que passaram pelas mesma situação que eu, né, procurem ajuda. Porque não somente de um pastor, mas também de um psicólogo, de um especialista na área, sabe? Procurem ajuda. Porque o que eu observei nesse ano, em todo o processo que eu passei aqui, eu só consegui passar por tudo isso porque eu realmente pedi ajuda. Eu podia ter chegado aqui, podia ter falado a casa perfeita da igreja, sabe? Eu podia ter falado todas as minhas qualidades, tudo o que eu fazia, toda a minha vida perfeita e deixado o resto de tudo dentro de uma gaveta. Mas não, eu decidi colocar tudo pra fora. Eu tinha 2 opções, ou eu falar quem eu realmente era, ou viver numa mentira. E Deus, tipo, hoje eu acredito que Deus não quer que a gente viva numa mentira, mas Ele quer que a gente vive na plenitude da verdade. Amanhã é nossa formatura, a gente conclui esse ano aqui e a gente olha para você, não só eu, como todo o time do Central Bible College, cara, que você é uma vitoriosa, está terminando, está concluindo o Gap Year, está saindo daqui pronta para a vida que te espera lá fora. Eu queria te perguntar, você se vê como pronta e pronta para quê? Eu me vejo como pronta, né? Eu me vejo como pronta para falar, influenciar várias outras mulheres. Esse ano também foi o ano que eu iniciei uma faculdade também no segundo semestre do Gap, na fase 2. Então, eu já iniciei a faculdade com esse pensamento. Cara, tudo que eu tô passando aqui, eu vou levar pra sala de aula. Eu vou levar pra dentro de uma igreja. E pro que eu vou viver, assim, no próximo ano, tipo, eu tô pronta pra minha família, tô pronta pra estar servindo de uma maneira totalmente diferente.
vai ser um ano, assim, até eu acredito, de desfrutar realmente do que é servir, sabe? Porque a gente serve aqui alguns momentos no college, mas, tipo assim, servir mesmo, estar presente dentro de uma igreja, entendeu? Porque eu acredito que é muito importante a gente estar dentro de uma igreja também, pra repassar, tipo, tudo isso que a gente viveu aqui. Todo esse ano, assim, surpreendente. Então, eu me vejo pronta pra minha família, pra influenciar mulheres, pra influenciar crianças, pra influenciar pessoas a virem pro college, né? Me influenciar. Eu tava até conversando, assim, com a Cássia. Eu imagino, ano que vem, eu tá pagando pra alguém estar aqui, sabe? Então, eu acredito muito no poder que tem isso, sabe? No poder que tem isso. Uma pessoa que não tinha condição financeira, ano que vem tá abençoando a vida de um aluno, sabe? Então, eu me vejo como essa pessoa também que vai abençoar a vida dos próximos que vão vir para essa escola. A gente teve esse ano nossa Mission Trip, né? E foi a sua primeira vez saindo do país. Como foi essa experiência para você? Meu Deus do céu, foi surpreendente. Por quê? Porque eu nunca imaginei que eu iria sair para outro país, né? Eu me imaginava, assim, vivendo, assim, coisas extraordinárias. Até o meu processo de vir para outro estado, eu sou a primeira pessoa da minha família a ir para outro estado, entendeu? Por parte de pai, assim. A primeira neta da minha avó, por parte de pai, a sair para outro estado, a viver coisas extraordinárias. A primeira neta da minha avó, por parte de pai, ir para outro país. E quando eu cheguei lá, falar um portunhol, né? Um espanhol, assim, meio enrolado, mas, tipo assim, eu vi que o idioma não é o problema. O idioma não é. O que nos traz conexão é o evangelho, sabe? Enfim, é Jesus. E poder servir, assim, de uma maneira totalmente diferente do que eu servia, foi muito, muito, muito gratificante, sabe? Porque não foi um peso, mas sim algo que a gente fazia, assim, que às vezes a gente estava cansado, mas a gente estava feliz por estar lá, sabe? Estava feliz por estar lá. Então, foi uma experiência. Eu acredito muito que não é o primeiro país que eu vou. Haverá muitos por aí que eu vou estar indo. Falando do evangelho, falando sobre a verdade que eu carrego, sobre influenciar mulheres, tipo assim, a falarem, jovens, adolescentes, crianças. É isso. Tem alguma pergunta que eu talvez não tenha feito, assim, de algo que você acha importante compartilhar, assim, nesse vídeo? Do seu testemunho, de tudo que você viveu? E às vezes nas perguntas que eu fiz, não consigo entrar nesse assunto, assim. Tem algo que você veja que você queira falar? Eu acho que a questão dos professores, né? A disponibilidade do time de estarem realmente aqui pra gente, sabe? De não somente deixar a gente encarar o nosso processo sozinho, mas pra pegar na nossa mão, porque a maioria, tipo assim, do meu processo, praticamente todo, foi, tipo, pessoas segurando na minha mão e falando, cara, não, você vai conseguir, não é isso aqui, sabe? Você não vai parar, tipo assim, sabe? Existe um futuro maior. E eu também acho o pós-college, pra mim, foi tá sendo meio tenso, né? E aí eu vou estar indo viver uma nova vida, assim, quando falava assim pra mim, não, Kézia, agora vai ser os melhores anos da sua vida, entendeu? Só foi o começo. Eu não acreditava, eu ficava com medo. Mas hoje, tipo assim, eu parando pra pensar, eu vendo tudo que Deus tá fazendo, tá movendo pra acontecer, mesmo se ele não estivesse movendo, mas a minha fé, tipo assim, ia permanecer, sabe? Que será os melhores anos da minha vida. É isso aí. Quando terminar aqui, existe uma comunidade te esperando, existe um casamento te esperando, existe uma família te esperando. Deus já preparou tudo. Não tenha medo. Foi Ele que te guiou até aqui e Ele não vai largar agora.